eu sou a Tice e bem-vindos a mais um vídeo! Primeiramente, eu queria agradecer pelos 1.800 inscritos e ao feedback imenso que eu recebi no meu primeiro vídeo. Sério, 72 mil visualizações é muita coisa, é muita gente. Até agora eu não sei como processar isso, mas muito obrigada, de verdade, fiquei muito feliz. Agora, voltando pro vídeo, você já ouviu falar em FSMP? Não que é SMP, FSMP. Se não tem problema, eu explico. FSMP é um servidor de Minecraft de brasileiros, com vários criadores muito legais, entre eles Tiba, Scotonauta, Febatista, Jinkwink, LJoga e vários outros. É um servidor, além de focar em interações entre os criadores, também é um servidor de lore, de história, de coisas assim, sabe? E ultimamente eu tô acompanhando bastante as histórias e resolvi fazer fanart de uma em específico. Só que assim, a ideia de Desincutive envolve cenário. E luz e sombra, que são os piores pesadelos de um artista, eu diria. Como ultimamente eu venho procurando sair um pouco da minha zona de conforto, eu resolvi aceitar o meu próprio desafio. Então é isso, no vídeo de hoje vamos fazer uma fanart que tem cenário e iluminação e que eu fiquei doente no meio do processo. A primeira coisa que eu comecei fazendo foi um rascunho bobinho para marcar minha ideia inicial. Inclusive, eu acabei esquecendo de salvar o processo desse desenho, porque eu fiz ele no celular, que foi o que eu tinha acesso mais rápido. E eu acabei apagando o aplicativo e foi-se o processo e tudo junto, só ficou a foto mesmo. Mas não tem problema, porque foi uma coisa bem rápida de se fazer. No dia que eu tava fazendo esse desenho, eu acabei descobrindo uma função que eu não sabia que existia no Procreate, que era a guia de desenho, que é basicamente ponto de fuga e essas coisas. E eu fiquei muito feliz porque o desenho que eu ia fazer tinha justamente isso e seria muito chato botar uma por uma eu fazendo, sabe? Então eu fiquei muito feliz com essa ferramenta que eu genuinamente não sabia que tinha no Procreate. Então vocês vão ver aí eu mexendo e explorando mais ou menos a perspectiva que eu queria pro meu desenho. Eu tentei colocar 3 pontos de fuga, mas não tava dando muito certo, então eu acabei tirando e ficou só 2 pontos, que já tava o suficiente, já dava sentido pro que eu queria no meu desenho, como vocês podem ver pelo mini rascunho ali. E aí eu já comecei a desenhar os personagens em si. Mano, eu confesso pra vocês que fazer essa pose desse personagem no chão, que é o personagem do Scott, inclusive eu nem falei, né? A fanart é do Scott e do Febatista, que é envolvendo uma lore que tem eles dois. Mas enfim, foi muito difícil pra mim fazer essa anatomia no chão, porque eu tava tentando fazer de cabeça e não tava dando certo, eu tava achando esquisito. Eu tive que chegar ao ponto de tirar a minha própria referência, porque eu não achava em lugar nenhum, então eu tive que tirar minhas próprias fotos. E sim, eu tive que deitar no chão pra isso, tirar a foto. Coisas que um artista tem que fazer. Enfim, explicando um pouco mais do sentido do desenho, do contexto, bem por cima, basicamente teve a lore do F. Scott, é assim que o pessoal normalmente se refere aos personagens pra não confundir com streamer, né, já que é praticamente meu nome. É do lore do F. Scott dele quando ele era anjo, porque na história ele era um anjo, blá blá blá, esse tipo de coisa. E ele acabou caindo por causa de uns motivos que eu não vou explicar, caso alguém queira ver, não sei. E no momento da queda dele, o Febatista estava lá e ele estava olhando assim pro Scott e o Scott não sabia decifrar o olhar do Febatista, não sabia se era de angústia, de decepção e esse tipo de coisa, bem dramático, bem triste, bem xoxo, capenga. E aí, foi interessante porque na lore teve vários livros, coisas assim, e eu resolvi desenhar esse momento porque eu achei legal.
Aí vocês podem observar 3 pilares e eu tava sofrendo, eu confesso pra vocês que eu tava sofrendo pra fazer esse cenário. Eu comecei fazendo os 3 pilares, aí eu fui pra essas linhas, porque eu tava tentando fazer o resto do fundo. Só que aí, você pode ver, eu refaço várias vezes as linhas, porque não tava ficando do jeito que eu queria. Tipo, eu botava de um jeito, aí eu tirava as linhas guias e eu via que tava uma bosta, tava ruim, tava feio. E aí eu ficava refazendo e teve uma hora que eu só falei, vou ignorar, vou continuar fazendo, vou ignorar e vou me resolver com isso depois. Vou passar pra outra parte e vou esquecer isso por enquanto. Mas você acha que eu realmente esqueci? Não, eu tentei disfarçar, mexendo ali nos pilares, mas daqui a pouco, aí ó, mexendo nas linhas de novo, tentando acertar e não conseguia. Ficava esquisito, torto, não sei o que tava acontecendo aí, mas não tava dando certo, ó. Ai, gente, por que eu fui inventar de desenhar cenário? Eu podia desenhar eles de boinha, um do lado do outro. Mas não, fui desenhar perspectiva com o cenário, com tudo que tinha direito, do pior jeito possível, pra dificultar a minha vida mesmo, porque é assim que eu sou. Aí tentando fazer a porta, só que ela tava fina por algum motivo. Aí depois eu me liguei e falei, não. Aí eu refiz a porta de um jeito normal, né? Essas fotos, inclusive, que estão do lado, elas são minhas referências que eu não podia usar na janelinha, que é do próprio Procreate, porque o Procreate só deixa você usar uma imagem por vez, uma única unidade de imagem por vez. E como eu queria um negócio mais visual e não podia botar ali, eu tive que botar em cima do desenho pra mim poder ver. Mas não se preocupe, mais pra frente eu usei todos os meus neurônios pra fazer uma colagem e botar tudo em um lugar só. E aí eu poderia usar nessa janelinha que não ia atrapalhar na tela do desenho nem nada. Mas aí, ó, estão vendo? Já tá saindo o resultado do rascunho, né? Porque o desenho tá longe ainda. Mas dá pra ver, dá pra imaginar ali, ó. Só de olhar isso aí, dá pra ter uma noção de como vai ficar o desenho. Esse aí é o resultado do meu rascunho inicial. E agora vamos para as cores. Para escolher a paleta de cores principais, eu resolvi minimizar o desenho e fazer umas 3 versões de paletas de cores que eu achava interessante pro desenho e ver qual combinava mais vendo assim as 3 uma do lado da outra. Então eu comecei fazendo essa aí. Pode ver que é uma pintura bem de qualquer jeito, né? Porque é só pra ter uma noção de como ficaria mais ou menos vendo assim tudo pronto, entre aspas. Ó, pode ver que eu boto uns negocinhos, eu vou testando, vou experimentando pra ver qual me agrada mais. E spoiler, não foi essa a versão. Pode ver que é aqui nesse momento que eu começo a mexer em algumas funções pra mudar as cores e ver em outro estilo de sombra, outro estilo de luz. Eu fiz essas 3 variações e eu tinha gostado mais da do meio, mas eu fui pedir opinião de amigo meu pra mim ver se aquela era realmente a melhor opção. E aqui, finalmente, começamos o desenho a sério. Eu comecei primeiro pelo cenário, pintando o cenário inteiro, sem line art nenhuma, porque eu não queria me prender ao exato do rascunho, porque meu rascunho tava todo torto, todo errado. Ele era mais pra ter uma noção onde cada coisa ficaria. Então vocês podem ver que em algum momento eu vou tirar o rascunho e vou deixar só as cores, ó, tá vendo? Começa feio, gente, mas eu juro que dá certo. Começa pelo básico do básico das formas e depois vai na fé, basicamente. Pra mim, pelo menos é assim, eu vou na fé, na confiança que vai dar certo alguma hora, que vai ficar bonitinho. Mas nesse momento aí,
assim, olhando, é bem sem sal, sabe? Bem sem graça, feinho, mas é assim, é o processo, é o famoso confia no processo. Aliás, lembram que eu falei que eu ia usar todos os meus neurônios para juntar todas as minhas referências em uma colagem e poder usar na janelinha? Então, tá aí, se você prestar atenção, tem várias fotinhas nessa janelinha que é de uma colagem só. E aí eu só vou dando zoom aonde que eu quero ver a referência, que ficou bem mais fácil do que ficar botando direto na tela do desenho. Voltando agora para o que eu tô fazendo, essas linhas que eu tô fazendo no chão, eu queria fazer que nem na minha referência ali, ó, que é um chão com desenhos nele. Só que ficou meio naquela, sabe? Não ficou tão bom assim, mas dá pra entender um pouco da mensagem no final. Aqui, gente, eu acabei parando de gravar a tela direto porque eu não tinha armazenamento pra gravar todo o processo assim, gravando direto na tela, sabe? Então eu tive que pegar do Speed Paint que o próprio Procreate deixa guardadinho. Aí não tem problema, dá pra ver as coisas do mesmo jeito. Mas, voltando para outro assunto, finalmente começamos a renderizar o desenho. Já temos todas as, digamos, as cores básicas prontas e eu estou renderizando para deixar bonitinho. Ó, pode ver que já tá tomando forma, os pilares estão ficando estiloso, com luz, com sombra, que não tá só aquele negócio esquisito que tava antes. E finalmente tá tomando forma. Esse negócio eu não sabia exatamente o que eu tava fazendo. Eu tava tentando seguir minha referência, mas ao mesmo tempo não deixar tão igual. Porque eu queria de um jeito um pouco mais diferente. Só que aí, sabe quando você tá só experimentando e vendo se dá certo? É basicamente isso que aconteceu. Já nesses mini pilares eu tentei consertar a perspectiva deles, porque antes estava de um jeito que não estava coeso com o que era para ser na perspectiva. Então eu refiz. E aí ficou bom, ficou interessante visualmente se você comparar um lado com o outro, dá pra perceber. Depois eu fui pro chão. E esse chão, eu jurava que ia ser muito difícil fazer, porque eu queria fazer um negócio mais refletivo. E foi, tipo, muito rápido. Eu fiz ele muito rápido, mais rápido do que eu achei que eu ia fazer. E não foi tão difícil assim. Depois eu já fui pros anjos. Sim, isso eram pra ser anjos. Só que meio... sabe, meio abstrato, não muito... não sei explicar, mas eu criei uns anjos meio abstrato. E aí eu fiz assim... e finalmente eu comecei a dar forma pros personagens, porque eu tinha acabado o cenário, praticamente. Eu tava tão feliz de ter acabado o cenário que fazer os personagens, assim, foi muito rápido e deu um alívio imenso, porque fazer o cenário foi cansativo. E quando eu finalmente pude ir pros personagens, que é um negócio que eu gosto de desenhar, eu tava com um alívio, assim, foi relaxante, foi muito bom. Eu fiz rapidinho eles. E tava feliz de ter finalmente acabado o cenário. O personagem do Fê Batista, que eu estou desenhando agora, foi um pouquinho difícil de fazer, porque ele tava pequeno na tela. A minha tela estava pequena, assim, o canvas, né, que eu estava desenhando estava pequeno, e o personagem do Fê Batista estava pequeno na tela, então ele estava muito pixelado, e aí foi um pouco difícil de fazer o rosto e o cabelo dele, que eram coisas pequenininhas, e que tinha que dar muito zoom. E aí, essa parte foi complicada, mas fora isso, foi tudo bem, tudo certo. E eu já estava encaminhando para as cores bases dos personagens, que é uma das coisas minhas preferidas de fazer. Eu gosto muito de pintar personagens, não as cores bases em específico, mas de botar detalhes, sabe, luz e sombra, e ir renderizando o personagem. Eu acho muito legal, eu gosto muito desse processo, porque você vai vendo as coisas tomando forma, volume, e é um negócio que você vê ficando bonito finalmente, sabe? Tipo, finalmente confiar no processo está dando certo. Então é uma coisa que eu gosto muito de fazer em desenhos.
Depois de sofrer um pouco com a renderização do cabelo do Fê Batista, eu tirei a minha line art. Na verdade, eu não tirei, eu deixei ela mais clara, porque eu não tava gostando da line art escura, preta, assim, que tava destoando um pouco do resto do desenho, então eu deixei ela mais clara, até que quase não dá pra perceber que ela está ali, mas ela está. E fui renderizando um pouco mais. Vocês podem ver também que às vezes fica preto e branco. É porque eu fazia isso pra ver os valores. Eu não entendo muito de valores, mas eu tô tentando aprender e por isso que às vezes eu faço isso. Eu deixo em preto e branco pra ver se, tipo, não tem uma cor saindo por cima da outra, sabe? Dando destaque, essas coisas dos valores de cor. Então, é uma coisa interessante de se fazer. Eu recomendo muito se vocês forem fazer um desenho grande assim, com várias cores, várias camadas de desenho. Botar esse negócio em preto e branco pra você ver se os valores estão bonitinhos, estão corretos e tudo mais. A partir desse momento, eu fiquei doente. Sim, eu me adoentei enquanto eu fazia esse desenho. Não exatamente por culpa dele, mas eu não sei, eu fiquei doente do nada e aí atrapalhou meu empenho e eu tive que ficar uns dias de molho. E foi um pouco triste porque eu atrasei muito esse desenho. Mas tudo bem. Depois de alguns dias eu fiquei bem, mais ou menos, na verdade, eu tava bem melhor e aí eu voltei pra fazer esse desenho. Então se tiver ficado um pouco ruim, assim, culpem o fato de eu ter ficado doente que atrapalhou o meu empenho, sabe? Que... Enfim, voltando. Eu comecei a fazer as nuvens, sim, tinha nuvem no desenho, não sei se vocês se lembravam. E botei luz finalmente, esses são os minutos finais. E ficou assim. Esse foi o resultado do meu desenho. Espero que tenham gostado. Foi definitivamente algo fazer ele, porque assim, eu não tenho muita experiência com cenário, como eu falei anteriormente. E nem com perspectiva, e esse desenho envolvia os dois. Mas eu acho que até que me saí bem, não? Não sei, comentem aí, eu me saí bem? Pra comentar que sim, senão eu vou ficar triste. E é aqui que eu me despeço de vocês. Muito obrigado por ter assistido. E me sigam nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, que eu interajo bastante lá. E também no meu TikTok, que de vez em quando eu posto uns videozinhos assim. E às vezes sai até antes dos meus vídeos aqui do canal. Então, se vocês quiserem receber spoilers, aconselho ir lá. E é isso. Um beijo pra quem fica e fui!